Aqui vai ser uma dica relativamente rápida. Acontece em várias situações onde você tem um sistema, por exemplo, externo que não usa Laravel e você tem outro sistema que utiliza Laravel e você quer utilizar os recursos do Laravel dentro desse outro sistema. E acontece de surgir várias gambiarras. Né? E basicamente, vamos dizer que essa que eu vou mostrar agora é uma das gambiarras, vamos dizer, entre aspas, mais eficiente e de uma forma mais, também, entre aspas, correta. Basicamente, consiste em você usar os recursos do Laravel em uma aplicação que não seja o Laravel mesmo, como basicamente foi o que eu expliquei logo no início do vídeo. Eu vou, aqui bem mesmo, dentro do próprio projeto, mas não precisa estar dentro do projeto, eu vou criar uma pasta só por uma organização minha mesmo. Eu vou, aqui dentro você chama de core mesmo, não tem toda a necessidade de ser desse jeito. Aqui dentro eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de Laravel Core, laravel-core.php. Um arquivo PHP simples, básico, sem, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Não precisa ser orientado, né, ser orientado a objeto, nada. Basicamente é um arquivo PHP simples mesmo. Eu basicamente vou fazer uso do, do, do core do Laravel dentro de um script PHP qualquer, beleza? Eu vou vir aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu criei aqui um GIST com o exemplo que você precisa para trazer esse core. Primeiro nós vamos importar o autoload do próprio Composer, que tem que estar dentro do path do Laravel, no caso, do projeto do Laravel que você quer trazer. Depois você precisa trazer o app. Tá? O app em si, ele importa o Bootstrap app da aplicação. Ele faz o start do kernel, esse processo basicamente ele instancia o kernel, e depois, basicamente, ele simplesmente começa a ouvir todas as requisições da aplicação. Essa questão da requisição aqui é outro processo que você poderia, inclusive, você ter uma aplicação que ouve as requisições HTTP e tal. Mas o mais importante é essa parte do kernel e essa parte do web. Beleza? Vou dar um exemplo aqui bem básico, mas você pode fazer, a criatividade vai ser o limite. Esse processo, inclusive, se você olhar, está dentro do próprio Laravel. Eu vou abrir aqui como exemplo, eu vou abrir o Bootstrap, cadê? Bootstrap App. Esse aqui é o Bootstrap do próprio Laravel. Em si, ele faz a instância aqui do app, faz o start dele aqui, mas o importante você vai ver dentro do public index. Olha aqui o que ele faz. Na realidade, você vai ver aqui o app, ele starta esse cara, traz o kernel aqui, que esse kernel está sendo importado lá em cima, e depois ele simplesmente faz o request capture e faz toda essa manipulação. Em si, não muda do que nós temos ali. Eu vou trazer aqui para o lado, deixa eu manter sobre todos para ficar fácil como exemplo. Nós importamos aqui o Bootstrap, aqui em cima, está aqui perdão, nós importamos o autoload, está aqui em cima, o autoload. Depois nós importamos o app, que basicamente vai trazer Bootstrap app, está aqui Bootstrap app. Depois o kernel aqui, simplesmente app make, e traz o kernel, que aqui ele está trazendo sem importar a classe, porque eu fiz aqui de uma forma que ficasse com menos linhas, só para exemplo mesmo, mas aqui em cima ele está importando o caminho completo do kernel, mas basicamente o processo é o mesmo. Ignorando, inclusive, essa parte do response aqui. Se você olhar aqui esse response, tá um processo, a versão mais antiga de como o Laravel manipulava isso, mas em si a ideia é a mesma. Ele vai fazer o capture aqui e vai fazer o handle, que agora ele está utilizando como se fosse o tap. Basicamente, esse tap vai fazer o mesmo processo que o handle, que é o processo do próprio kernel. A diferença é que aqui está com a função global, beleza? Basicamente, é o que você já tem por padrão no index.php quando você roda a tua aplicação Laravel. Eu vou vir aqui, eu vou manter usando o próprio GIST, para que se alguém vier a utilizar o GIST, veja que isso vai continuar funcionando. Eu vou pegar aqui o processo que está no GIST. Você pode vir aqui copiar desse jeito, então vir no RAW e baixar esse arquivo, tanto faz. Eu fiz o mais simples possível, explicando o processo. Se alguém quiser fazer,
não sinta dificuldade. Eu vou vir aqui, vou colar. E tem um outro exemplo aqui, mas basicamente é você utilizando esse arquivo que você vai criar aqui. Você vai importar esse arquivo, vamos supor que você vai ter vários arquivos que vão utilizar o core do Laravel. É mais fácil você criar um arquivo que traz o core do Laravel e depois você só importar esse arquivo nos arquivos que você precisar, você não vai precisar ficar toda hora colocando esse mesmo código, ok? Isso aqui é só um exemplo utilizando o core.php, que no caso ali. Mas eu vou fazer utilizando, nesse momento, só um arquivo para que a didática fique bem mais clara. Pronto. Aqui eu simplifiquei criando uma variável onde você vai colocar o path completo do seu projeto, tá? O path completo do seu projeto. E aqui onde está fazendo o requirements, e aqui onde também está fazendo requirements do app, do Bootstrap, você não vai precisar fazer nada, você só vai alterar essa linha colocando o caminho completo. Tá? O caminho completo da sua aplicação você vai saber. No meu caso aqui, eu já estou na raiz da minha aplicação, então se eu der pwd-p, ele vai me dar o caminho completo da minha aplicação. Só pwd ele vai me dar, mas como eu estou num link simbólico, apesar que eu estou na mesma parte correta, então não tem problema. Eu vou copiar esse caminho completo, ó, do path do meu sistema, eu viria aqui e colaria desse jeito aqui, ok? Coloque aqui o caminho completo do projeto Laravel sem sem a barra, tá? Sem a barra, para que essa barra não fique aqui no final. Já que eu estou colocando ela aqui, não tem problema também, o problema é que se você colocar uma barra lá, vai ficar duas barras aqui, mas não vai influenciar tanto, não. Eu colocando desse jeito, eu já tenho o Laravel nesse arquivo aqui. Esse arquivo já está trazendo totalmente o core do Laravel. Certeza? Certeza. Eu vou vir aqui e vou mostrar abrindo a pasta. Ele está dentro da pasta core, então eu vou entrar dentro de core. Aqui dentro, ó, eu tenho meu arquivo ls-l, né? Eu tenho meu arquivo Laravel core.php. Se você olhar aqui no final, eu estou fazendo um exemplo de executando o dump com o Sparring, que vai ficar dando uma mensagem aleatória do Laravel ali. E depois também estou fazendo uma contagem da model user. Eu vou comentar esse cara aqui para me dar, por enquanto, só a mensagem de Sparring mesmo. Vou vir PHP e vou colocar Laravel Core. Perceba que apareceu a mensagem. Essa mensagem, ela vem do Laravel, inclusive. Se você olhar aqui, ela pertence ao processo, ao projeto do Illuminate Foundation Inspiring, é um negócio que vai ficar dando mensagens motivacionais, ou mensagens de grandes personalidades. Então, se você executar de novo, vai dar uma mensagem diferente da anterior, ou seja, eu sei que estou trazendo do lado. Beleza, eu tenho uma model chamada User aqui, eu creio, né? Eu não tenho certeza. Esse projeto aqui é um projeto bem bobo, que eu faço só para testar funcionalidades diversas. Eu vou vir aqui, por exemplo, em App Models, eu tenho um User. Beleza, vamos ver se, nem sei se tem alguma coisa no User, mas eu vou vir aqui, vou dar um count na Model User, certo? Eu vou executar, vamos ver, me deu 0, não tem usuário nenhum, então eu vou, de brincadeira, eu vou até usar a própria, fazer o seguinte, eu vou criar aqui alguns usuários fake, user factory count, vou criar 10 usuários, create. Supondo que esse projeto esteja funcionando, deu um erro aqui em cima, alguma coisa, tá. Provavelmente esse projeto eu devo ter feito, esse projeto aqui, com Laravel 7, e eu devo ter posteriormente atualizado para o Laravel 8. Artisan, menos version, realmente está no Laravel 8, provavelmente eu criei esse projeto com Laravel 7. Por que eu sei isso? Não tem a ver com a questão da aula, mas aqui lá no factory desse user, eu estou utilizando o safe mail sem os parênteses, o que antes funcionava para o faker, o que não acontece hoje. Mas já criou os usuários, não é isso importante não. Ó, certeza, sabia disso. Ó. Name e safe name. Eu vou fechar aqui, ó, vai ver que já não vai dar o erro lá mais. Vou sair aqui. Se eu entrar aqui, der um user count, eu tenho 10. Eu vou criar mais 10. Então, criei mais 10, perceba que agora não deu erro. O que acontece? Antes aqui ele estava utilizando um método, um atributo, agora ele passou a usar o método. Okay? Isso não tem a ver com o foco da aula, mas como exemplo, inclusive eu posso até utilizar essa questão do factory aqui, para criar usuários, certo? Eu vou criar usuários como exemplo ali, vou dar um count, executar o meu script de antes,
eu vou entrar dentro da pasta que eu estava antes e vou executar o mesmo arquivo. Ele me deu 20 usuários. Perceba que eu estou utilizando a model do Laravel sem estar utilizando necessariamente o Laravel. Beleza, eu vou vir aqui, vou dar um count e vou executar a minha... Já que eu estou... eu não sei se eu importo aí, ou eu uso assim mesmo. Vou usar assim mesmo. Perceba que é o seguinte, eu não estou no Laravel, mas eu vou, inclusive, executar uma factor que vai criar 10 usuários para mim. Primeiro vai me retornar 20 usuários, que é o que eu tenho, vai criar mais 10, depois no próximo vai retornar 30 usuários. Perceba que eu estou fazendo isso fora do Laravel. 30 usuários, criou 10 usuários, depois me retornou 30 usuários. Beleza? Tá, você pode falar que eu estou dentro da pasta do Laravel. Isso aqui só fiz porque eu estou no VS Code, mas eu posso vir, inclusive, aqui, vou voltar uma pasta para trás, eu vou mover a pasta core que eu acabei de criar para a pasta temporária. Perfeito? Eu já não estou mais, a pasta, o arquivo core não está mais dando lá, inclusive disse que apagou aqui. Eu vou entrar dentro do TMP, assim, ó, core. Perceba que eu não estou mais dentro do projeto Laravel, ainda tem um Laravel core. Como esse meu arquivo do temp não está dentro do projeto do Laravel, mas o meu arquivo aqui, onde eu passei o caminho explícito do Laravel, vai continuar funcionando. Então, se eu executar novamente o mesmo script de antes, ele vai me retornar 30, que é a quantidade de usuários que tinha, vai criar mais 10, vai me retornar 40. 30 e 40. Perceba que o meu core nem está mais dentro do projeto Laravel. Se eu tivesse outro projeto e eu quisesse trazer as funcionalidades do Laravel para dentro desse projeto, sem esse projeto realmente ser Laravel, é lógico, isso é uma gambiarra. Mas é uma funcionalidade interessante que talvez possa salvar, resolver algumas situações. Eu utilizo muito isso quando eu quero testar recursos sem precisar ficar toda hora utilizando o Tinker. Perceba agora que eu fiz aqueles comandos. Deixa eu sair aqui, vou abrir aqui no novo terminal, para que ele abra dentro do meu projeto. Não quero atualizar o DSH, vamos lá. Perceba que eu dei o Tinker aqui, né? Mas na realidade é PHP Artisan Tinker, eu só tenho o alias ali. Aqui no Tinker eu posso executar comandos PHP, comandos do Laravel. Por exemplo, aqui eu posso dar um echo 5 vezes 5, vai me retornar 25 ali, comandos, coisas do PHP mesmo, normal. De uma forma mais elegante e tal, e ele auxilia muito na execução dos scripts. Inclusive, na realidade, o Tinker ele é uma implementação do PsyShell, que é muito interessante. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ele. Mas a parte interessante que eu quero mostrar vou dar uma situação onde eu não quero, por exemplo, testar um recurso no Tinker, que às vezes vai demorar, vou ter que escrever, eu vou precisar executar várias vezes, então eu saio do Tinker e entro de novo, tenho que digitar tudo de novo. Então o que eu faço? Uma forma que eu faço, eu vou voltar essa pasta do core ali para dentro desse projeto mesmo. Vou pegar ela do TMP, vou trazer ela para cá de novo. Pronto, já tem ela aqui dentro do core de novo. Tá? Um exemplo, eu vou pegar essa parte aqui e vou criar um arquivo novo. Vou chamar aqui, sei lá, testando core.php, só como exemplo. Eu vou, em vez de importar todo aquele arquivo, eu vou fazer um require once somente no core.php, que é um arquivo que já está fazendo a importação para mim de toda a parte importante do Laravel. Tá? Inclusive, uma forma, no caso aqui, eu poderia, em vez de pegar isso tudo, eu poderia simplesmente colocar desse jeito, ó, dir, ponto, e aqui eu colocar ponto barra. Já funcionaria, porque eu estou pegando uma pasta atual, no caso a pasta core, estou voltando uma pasta, eu teria o projeto. Mas eu vou manter o caminho explícito para que isso fique didático, para que isso fique exemplificando o que eu preciso. Perfeito. Aqui eu já tenho o testando o core.php, eu vou executar agora, ao invés de executar o core PHP, eu vou executar PHP testando, estou dentro do core? Não estou dentro do core. Vou entrar dentro do core, PHP testando o core. Pronto. Opa, o que eu fiz? Ah, tá. Não, tudo certo. O que eu fiz aqui? Requirements Media Laboratórios Core. Peraí. Eu estou com um arquivo diferente? Tá dentro, não está dentro da pasta. Core. Na verdade, Laravel Core. Disfarça. Laravel-Core. Eu estou chamando Laravel-Core. Esse arquivo. Inclusive, eu gosto de chamar ele de Core mesmo. Só para exemplo, eu vou ter que renomear lá.
Vou voltar aqui para a core mesmo, que é o que eu queria. Pronto, vou executar, vai funcionar 40, agora tem 50 usuários, se executar 90, 50, depois 60 usuários, então está funcionando, perfeito? Vou dar um exemplo de uma situação que eu gosto muito de fazer, é que eu utilizo muito uma, uma classe chamada Collection, do próprio ecossistema do Laravel. Ele, não sei se ele é do Laravel, mas ele pertence ao ecossistema ali. Mas é muito, muito útil, seja você utilizando diretamente a classe, ou seja você importando ou utilizando a global collect, por exemplo. Essa global collect é uma função que está global por causa do Laravel mesmo. Eu posso passar um array para ela e passar vários recursos, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui fulano@email.com. Ô, filhão, escrevi errado. fulano@email.com, né? Aí, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu até pegar esse cara aqui e fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vírgula, name, e agora vai ser fulano, que eu vou incrementar, increment selection, e vai ser fulano 1, fulano 2. Eu vou voltar aqui, pronto. Dessa forma, eu tenho uma collect aqui, vou chamar de data mesmo, muito criativo, e pronto. Aqui eu vou, só uma simulação, né? Eu quero trazer somente os dados onde o e-mail seja fulano 2, por exemplo. Eu posso vir aqui e vou chamar de filtered, vai ser aqui, data, filter, um recurso da collect, mas eu poderia utilizar o próprio PHP, mas só como exemplo. Eu crio uma função anônima aqui, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, item, e aí eu abro aqui, estou dando um exemplo de situações onde eu precisei fazer teste e não valia a pena eu executar dentro do Tinker. Então, eu vou retornar quando item dentro da chave e-mail for igual a fulano.com. Pronto, nessa situação aqui eu tenho os dados do filter. Se eu der um die dump aqui, eu vou colocar filter to array. Pronto, se eu executar de novo, ele vai me trazer somente o fulano 2. Eu filtrei somente o fulano 2, que tem o e-mail aqui, beleza? O e-mail que eu pedi. Isso estou dando um exemplo, porque eu estou simulando aqui um array de dados, depois eu estou filtrando esse cara. Dá para fazer isso com o Tinker? Muito. Porém, eu vou ficar toda hora tendo que precisar, vamos supor, eu preciso adicionar mais um dado, preciso mudar um valor. Vale mais a pena eu vir aqui, mudar aqui na unha e depois eu vir aqui executar. Porque é muito mais simples, muito mais fácil. E fazer isso, dá para fazer isso criando um arquivo dentro do Laravel mesmo, mas às vezes você está testando antes de implementar, por exemplo, numa controller, antes de implementar, por exemplo, sei lá, qualquer situação, você precisa testar esse negócio antes. Você vai ficar criando controller para você toda hora ficar testando? Uma coisa que eu faço quando eu crio isso, a pasta que eu coloco esses executáveis, então esses cores aqui, eu ignoro. Ou eu ignoro os arquivos baseados nesses específicos. Por exemplo, digamos que eu vou fazer assim, sei lá, core testes, sei lá. Vamos chamar de core testes, ou testes, ou sei lá, core scripts. Então o que eu faço? Eu venho aqui dentro desse cara, crio um arquivo .git e ignore, tá? Se eu vier aqui colocar um asterisco, ele vai ignorar tudo, certo? Só que eu não quero que ele ignore tudo. Eu vou dar um git status aqui, ele vai me dizer que tem tudo, menos a parte, deixa eu dar um git status, que é um alias que tem, um git status na pasta atual. Vai dizer que não tem modificação nenhuma. Inclusive, o git ignore está ignorando. Então, normalmente nós fazemos o seguinte, ignoramos o ignore do git ignore. Então, ignoramos tudo menos o git ignore, perfeito? Então, se eu der um edit status na pasta atual, ele vai dizer, no caso ele não vai mostrar aqui agora, por causa que eu estou na pasta core, e agora o nome não é esse, na verdade. O nome é core scripts, agora é core scripts. Git status, ponto, na verdade ele não está mostrando aqui agora, mas por causa do que eu estou pegando a pasta, ele vai reconhecer o arquivo. Mas digamos que eu queira manter esse core, por exemplo, aqui. Eu poderia vir aqui, além de ignorar, né, além de a exceção ser o git ignora, eu posso colocar o core.php aqui.
todo o restante vai ser ignorado, inclusive esse testando o core aqui vai ser ignorado. É uma situação hipotética que você pode querer, né, num processo. E aí, por exemplo, tudo vai ser ignorado. Eu posso criar quantos arquivos eu quiser. Só que nesse caso aqui eu não vou deixar isso aqui mais fixo, né? Eu vou voltar uma pasta anterior. Vou colocar aqui underline, underline dir, underline ponto, para que isso fique dinâmico, para que eu não precise, independente, no projeto que eu estou posteriormente, eu não vou estar realmente com aquele caminho explícito ali. Vamos supor que eu clono no servidor. Então, vamos ver se isso continua funcionando. Eu estou dentro do Core Scripts. Então, vamos lá. PHP, testando core. Vai continuar funcionando, viu? Eu peguei o dir, a pasta atual, voltei uma pasta para trás, que o Core Scripts voltou uma pasta para trás, e executou meu script, beleza? Uma situação hipotética, mas isso pode ser útil quando você quer ficar testando, colocando códigos Laravel mesmo, sem estar dentro de um contexto de controller, dentro de um contexto de qualquer contexto, você poderia estar utilizando o Laravel. Seja com o Laravel mesmo como foco, ou seja outro projeto utilizando os recursos do Laravel, sem que o projeto realmente seja Laravel. Beleza? Basicamente, acho que essa é a dica que eu queria dar. É muito útil, inclusive em alguns vídeos que eu vou estar fazendo, mostrando alguns recursos úteis do Laravel ou de outras coisas, talvez eu até utilize esse core como exemplo e vou deixar esse vídeo linkado para que entendam por que eu estou executando direto ali e está funcionando. Beleza? Essa é a dica de agora. Até a próxima. Valeu!